Aproveitar o dia chuvoso para fazer um vídeo bastante inspirado que é sobre minha trajetória como escritor. Assunto muito colocado nas palestras sobre incentivo à leitura. Sempre me perguntavam tudo o que eu passei, como eu fiz para me tornar escritor. Que também é objetivo de muitas pessoas um dia escrever um livro, uma biografia, uma autobiografia. Muitos me perguntavam tudo o que passei, as dificuldades para se publicar um livro. É o que passarei neste vídeo bem suave para vocês. Tudo o que passei, as dificuldades enfrentadas para publicar o primeiro livro. Antes só vou fazer um adendo sobre o vídeo anterior, que foi pesado, dizer assim, um pouco pesado por ser política, e acabei falando até os vagabundos, né, a partir da questão lá dos dependentes químicos. Citei o exemplo de empenho daquele conhecido meu que trabalhava para sustentar o vício, portanto não era vagabundo. Acabou sobrando até para a militância da internet, a expressão pesada. Seguinte, na época da eleição presidencial do Dilmécio, que todos se lembram, havia uma concentração enorme de grupos cheios de robôs na rede social. Inclusive um grupo até que cheguei a participar, um grupo lá envolvendo o duelo Dilmécio. Mais da metade das pessoas no grupo era de robôs, de fakes. E o que fazem os fakes? Passam o dia militando na internet, fazendo apologia a determinado candidato. Inclusive eu me lembro na época que contratavam digitadores. Não vou citar onde vi, mas tinha um local que contratava digitadores. Passar o dia na internet, algum troco de um cachezinho de alguma coisa, fazendo apologia a este ou aquele candidato, este ou aquele partido. E muitos criavam inúmeros fakes, tudo robô criando fake, zona de conforto, vagabundagem. Me lembro bem da época. Fácil, né? Imaginem se todos esses robôs de internet que começaram naquela época lá do Dilmécio até antes e que continuam. Imaginem todos esses robôs de direita e de esquerda se estivessem trabalhando nas cidades, prestando serviços sociais, atendendo o cidadão, fazendo alguma coisa por suas cidades e pelo país. Imaginem todos esses robôs de internet se estivessem trabalhando a campo lá fora, como o Brasil hoje estaria diferente. Portanto, zona de conforto, vagabundagem. Não retiro uma palavra que eu disse no outro vídeo. É a realidade. E vem alguém me questionar. Vamos ao vídeo sobre publicação de livros. Como citei na entrevista, nos vídeos de entrevista, comecei na sala de aula, graças a um ótimo professor de português que tive, que estimulava os alunos a lerem suas redações em sala de aula. Peguei gosto, perdi a timidez de falar em público, inclusive isso me ajudou a ser palestrante. Na sala de aula, os alunos votavam na melhor redação, escolhiam a redação vencedora daquela data. Muitos votavam na minha redação, ganhei várias vezes, e naquilo descobri o dom para escrever histórias, porque minhas redações eram sempre histórias com personagens. Muitas vezes eu colocava até os colegas de classe como figurantes das histórias. Eles gostavam. A partir daquele momento,
que eu era adolescente, comecei a pegar cadernos e cadernos, escrever histórias, escrevia em casa, onde tive incentivo dos meus pais, bastante incentivo inclusive da minha mãe, que gostava de ler. Dessa forma eu lia livros, lia muitos gibis, as histórias de Maurício de Souza, de Walt Disney. E nas histórias eu pegava o gosto também por quadrinhos. Muitas vezes eu tentava fazer quadrinhos e via que os desenhos não ficavam legais. Fiz quadrinhos, mas como não tinha o dom para o desenho, me apeguei somente à escrita, a escrever as histórias. Foi assim que fui desenvolvendo a habilidade para ser escritor. Outra coisa, assistia muita novela, assistia filmes, era um fã inveterado de televisão. Na época também havia bons filmes, boas novelas. Na sequência, o cinema, a partir dos 13, 14 anos, comecei a ir muito ao cinema. Tudo isso foi estimulando a escrever cada vez mais histórias. Ficava em casa, ficava escrevendo, mas também eu já tinha aquele desejo de rua, como citei também no vídeo. Com 13 anos comecei a viajar sozinho. Foi um casamento entre a literatura, os estudos, a parte da teoria, com o mundo, com a parte prática do mundo. Quando eu estava em casa, estava escrevendo, estudando, lendo livros, escrevendo. Depois ia para a rua, conhecia o mundo. E o mundo lá fora me trazia inspiração. Pegando ônibus, circulando pelos bairros, viajando, comecei a fazer as primeiras viagens sozinho. Tudo aquilo me inspirava a escrever histórias. E, logicamente, como eu gostava de colocar personagens, o que eu via lá fora, no mundão, que eu via acontecer, transferia para as histórias. Foi assim que fui criando histórias retratando a essência humana. Por isso que meu foco na literatura é o social, é o lado social do comportamento humano, psicologia, modo de vida das pessoas, culturas locais, a cultura urbana, a cultura do meio rural, cultura de determinada região do país, o modo de vida nas periferias, o modo de vida no ambiente da classe média, classe alta, o modo de vida dos ciganos, o modo de vida dos hippies, o modo de vida das pessoas que na época moravam nas periferias, que era o samba, o pagode, o funk dos anos 80. Foi esse ponto que peguei para escrever o primeiro livro em 1989. Finalzinho da década de 80, criei o personagem Marvin, que foi uma homenagem ao personagem da banda que eu gostava. Havia uma banda musical, contava a história do personagem Marvin. Como era fã da banda, fiz a homenagem com o personagem Marvin, que era um nome de pessoa, porém pouco usado, não tinha nenhum amigo com esse nome, e eu não queria dar um nome comum ao personagem principal. Então hoje eu tenho amigos com o nome Marvin, mas naquela época não tinha. Então usei o nome para criar o personagem do meu primeiro livro. Antes dessa história já tinha muitas escritas, muitas histórias que estavam em cadernos. Sempre gostei da escrita, datilografava, mas eu preferia a caneta, escrevendo, que eu me desenvolvia melhor escrevendo, usando a caneta. E foram cadernos e cadernos que eram práticos, porque eu emprestava esses cadernos para os amigos lerem. Já tinha concluído o ginásio, então os cadernos com as histórias escritas
eu ia passando para os amigos lerem, eles devolviam. Era esse o formato que usava para ser avaliado pelos meus leitores, porque eu queria saber como estava me saindo nas histórias. Sempre gostei de ouvir os meus leitores. E a partir do livro Marvin, que levou 3 anos até a história ficar pronta, também é uma pergunta muito feita: quanto tempo você levou? Era marinheiro de primeira viagem. A maior dificuldade, que todos também relatam, todo mundo que quer escrever um livro me pergunta: mas e o português? A dificuldade que muitos têm para expor, não só expor a ideia, como o português, a ortografia, a língua correta. Também passei por isso. Eu tirava notas boas em português, mas para publicar em livro tem que ter um cuidado maior. Você tem que reler. Muitas pessoas hoje na rapidez da internet erram justamente aí, porque elas não releiam o que escrevem. Elas escrevem, jogam na internet, não relê o que escreveu. Não faz uma releitura, aí vai com erro, fala bobagem, sai bobagem. Naquela época, já treinado pelo meu professor, ele me deu todas as instruções. Eu tirava notas boas, mas precisava fazer sempre a releitura. E com o primeiro livro já escrito, que fiz muitas releituras, eu ainda tinha uma certa dificuldade. E o meu professor falou que continue relendo. Você vai identificar todos os seus erros, os pontos fracos. Muita coisa você vai refletir, vai mudar. E foi isso que aconteceu. Primeira edição do livro Marvin não saiu como eu pretendia. Depois de pronto, que eu fui ver que muita coisa poderia ter sido diferente. Saíram erros. Por quê? Porque todo escritor também erra. Hoje eu sou revisor de livros. E revisando livros de vários autores, inclusive autores maduros, autores com longos anos de estrada, também cometem erros. Muitas vezes, uma palavra que ele já traz com aquela concepção errada da palavra, e outras vezes é falha também de digitação, que passa despercebido. Muitos autores com longo trajeto na literatura cometem falhas. Por isso, todos têm que passar por uma revisão, passar por revisores. Isso sempre vai acontecer. Ninguém é perfeito, nenhum escritor é infalível. E isso eu tive com a primeira edição, que teve muitos problemas, inclusive no acabamento do livro. Peguei uma gráfica que não era boa, fez um serviço muito ruim. O livro não ficou bom, porém, como que eu fiz para vender o livro, corpo a corpo? Naquela época, não tinha a facilidade de hoje. Em todos os sentidos, tanto para a revisão, o autor tinha que se virar com a revisão, pagar. Tinha também a questão de encontrar uma editora, também era tudo muito mais caro, ou seja, era mais difícil publicar um livro naquela época. Todas as dificuldades estavam nos anos 80 até 90, antes da internet. Antes da internet era difícil publicar um livro. Inclusive fazer a tiragem. Tinha tiragem mínima, quantidade mínima. Hoje não. Hoje você faz a quantidade que você quer. Com todos os recursos do computador, você pode fazer tiragens menores. Naquela época não, é a quantidade mínima, então você tinha um custo maior, uma preocupação maior com o que você publicaria. O que você fizesse de errado, problema seu.
Se tinha que vender, por exemplo, 500 exemplares, 1000 exemplares, problema seu, porque passou. Fiz aquela tiragem, não ficou do jeito que eu queria. No entanto, na avaliação com os leitores, esse que é o ponto principal que eu gosto de relatar nas palestras a todos que perguntam sobre a minha trajetória de escritor. Aqui está o meu maior aprendizado. No trabalho da releitura e da avaliação. Os leitores avaliam tudo o que você fez. Mas não é só a história em si, é o envolver o leitor. Foi aí que descobri que tinha o dom para ser escritor, porque os personagens envolviam os leitores se envolviam com os personagens e se sentiam dentro da história. Eu fiz o Marvin como um filme, e os leitores, lendo a história, era como se estivessem assistindo o filme. Ou seja, transportei o leitor para dentro do livro. Portanto, foi um livro de marinheiro de primeira viagem, um livro amador, com vários problemas, porém a essência da história foi o que conquistou os leitores. Portanto, descobri ser escritor com o primeiro livro, com todas as falhas que ele teve, consegui envolver o leitor. Isso me motivou a fazer a segunda edição. Aí na segunda edição já busquei outra gráfica, fiz mais uma releitura para consertar tudo que tinha passado de falha na primeira edição. E a partir de então comecei a fazer as palestras realmente como escritor. Academias de letras me chamaram, comecei a escrever para jornais, ou seja, as portas se abriram. Por quê? Porque eu não desanimei com o resultado do primeiro livro. O primeiro livro não tinha ficado bom, mas eu arrisquei. Eu enviei para a venda, bati de porta em porta, meus amigos compraram, não fiz propaganda, naquela época não tinha ainda internet, não gastei com divulgação em jornal, não gastei com propaganda nenhuma, fui fazendo corpo a corpo e depois ouvindo cada um que comprou o livro, o que ele achou a história. Foi dessa forma que superei o obstáculo de escritor marinheiro de primeira viagem. Alguns detalhes interessantes também para colocar a respeito do envolvimento dos leitores. A história foi escrita a partir de todo o recolhimento da experiência a campo. Era uma época que a periferia estava começando a ficar em alta na literatura e no cinema. Peguei o assunto periferia. Antes mesmo do filme Cidade de Deus, eu nem sabia que ia ser lançado esse filme. Criei um cenário numa periferia de uma grande cidade, onde coloquei o personagem Marv, um cenário de uma favela, na época que não se usava a expressão comunidade, e o drama daquelas famílias. Tudo isso num formato de filme, com descrições reais de locais que eu tinha ido, que já tinha conhecido. Então, dessa forma, o cenário juntado com a experiência da teoria, de tudo que tinha lido, me informado, do conhecimento teórico em livros, em jornais, em revistas, mais a ida a campo, criei o cenário envolvente para os leitores, junto com uma percepção psicológica
psicológica, da figura humana, da cultura local, das cidades grandes, e mais uma percepção aqui já bastante pessoal, que é a respeito do meio natural. Desde pequeno eu sou ligado ao meio ambiente, por isso que eu fiz o curso técnico em meio ambiente. Eu já descobri que tinha o dom. O dom para a escrita veio na sala de aula. O dom na questão ambiental já é uma coisa de nascença, já veio comigo. A questão da climatologia, de observar o tempo. Isso eu joguei também na história e foi um ponto que chamou a atenção dos leitores depois, algum tempo depois. Lembram da tragédia do Morro do Bumbo em Niterói? Um temporal que deu na região, provocou uma tragédia na favela em Niterói. Foi exatamente uma cena do livro Marvin. Na descrição fictícia, aquilo depois se tornou realidade algum tempo depois. Isso também impressionou os leitores na época. Outro ponto interessante, uma história que eu escrevi bem antes, mais ou menos em 1984, era uma história bem absurda, envolvendo também personagens numa determinada cidade, já num cenário mais espiritualista, vamos dizer assim, que muitos leitores na época acharam extremamente hollywoodiano, muita ficção. No entanto, quem lê aquela história hoje vai identificar que aquilo acontece. Hoje não é nada absurdo, é uma coisa normal. Tem pessoas que praticam aquilo que coloquei naquela história escrita em 1984. Tudo isso envolve o leitor. Não quero aqui parecer um profeta, nada de profetização, não quero ficar com fama de adivinho. Agora com a pandemia tem muita gente aí fazendo profecia na internet. Eu não quero nada disso. Estou relatando um dom que tenho. Foi descoberto através da consulta com os leitores. É um dom. E o dom eu aproveito e colocar aqui também relacionado ao vídeo dos coaches, que eu fiz a revisão de vários textos de coaches. Muitos não têm o dom. Não têm o dom para ser treinador de autoajuda, neurociência, transformar as pessoas em pessoas de sucesso. Algumas sim, outras não. Se não tem o dom, não tenta. É o que eu falo nas palestras sobre literatura e minha trajetória como escritor. Muitos acham bonito ser escritor, mas você será escritor se você tiver o dom. Se não tiver o dom, tenta descobrir qual é o seu dom. É para desenho? Faça desenho. É para artes plásticas? Vai para as artes plásticas. Mas se não for o dom para ser escritor, não tenta. Não vai acontecer o que aconteceu com esses coaches aí que eu li. Li coisas absurdas, mas ele quis publicar o livro. Ele está pagando para publicar. Fazer o quê? Eu, como revisor, consertei os erros de ortografia. Tentei dar formato ao que alguns tentavam expressar. Terrível, porque eu não posso mudar o que o cara colocou. O que o autor colocou, eu não posso mudar a história dele. Mas se ele escreveu daquela forma, por pior que esteja, eu não posso mudar a história dele. O cara vai se queimar sozinho. Mas, enfim, no mundo de hoje, tem pessoa que aplaude tudo. Tem pessoa que aplaude, por exemplo,
vou falar a verdade. Não gosto de funk, funk ostentação. Não tem criatividade. É uma porcaria. O funk de hoje é uma porcaria. Mas tem quem gosta. Tem quem aplaude. Tem quem consome. Tem aqueles que deixam MCs ricos. Fazer o que? Tem gosto para tudo. Essa é a realidade. Mas eu, dentro da minha consciência, como ser humano que busca fazer as coisas para melhorar o mundo à minha volta, porque mudar o mundo eu sei que não vou mudar, mas à minha volta eu tento dar o melhor de mim, fazer o melhor possível, eu recomendo. Se não tem o dom, não insista. É o que eu falei naquele vídeo para os coaches. Muitos se iludem com o dinheiro fácil, porque ele superou uma dificuldade na vida, ele se acha já capaz de ajudar os outros, de ser um treinador, fazer autoajuda. Muitas vezes não é. Ele conseguiu fazer por ele, não significa que ele vai conseguir fazer pelos outros. Ele tem que se avaliar, conhecer a si mesmo. Eu, como escritor, eu busquei me conhecer. Beleza? A questão do cinema influenciou muito, tanto que eu fiz curso de cinema e todas as histórias caminham por esse lado. Tanto que depois veio o Marvin 2 a pedido dos leitores. O primeiro livro que teve toda aquela dificuldade acabou caminhando para um segundo livro com uma história diferente, já amadurecida. Aqui volto a falar. Escola da vida, estamos na escola da vida. Tudo vai melhorando. O primeiro livro saiu com aquelas cenas da época. O escritor vai amadurecendo. Sempre tenho que aprender. Nunca estacionar, porque o mundo gira. Agora, a partir do livro Marvin, eu comecei a escrever histórias diversas, não só sobre o meio urbano, como também partir para outros cenários. Por exemplo, área de viagens. Trabalhei numa empresa de ônibus, escrevi um livro sobre transportes, parti para o lado espiritual também, porque na época eu frequentava a comunidade de jovens, inclusive muitos de meus leitores também leram o primeiro livro, foram meus leitores, causou muita polêmica também por ser um livro que retratava a vida real e peguei um pouco de tudo na época, desde a parte política, a parte espiritual. Claro que deu muito comentário positivo e também negativo. Fui com o dedo na ferida de muitos. Inclusive no vídeo da entrevista eu citei uma pessoa de comunidade que eu tive contato também odiou o meu primeiro livro. Mas o escritor ele tem que aceitar críticas e elogios. Com as críticas construtivas, ele evolui, ele amadurece, ele vai escrever sempre melhor, ele vai avaliar se a crítica foi justa, ele vai se corrigir para melhorar. Agora tem as críticas de inveja também, tem críticas inconsistentes, tem críticas destrutivas, faz parte. Bola para frente, prossiga. Aqui, o primeiro livro, já na segunda edição. Como vocês podem ver, baseado já num estilo cinema.
tinha fotografias e desenhos retratando as cenas, algumas cenas da história. Isso ajudou também a envolver os leitores. Eu descrevia a cena, um colega meu fez os desenhos. Isso ajudou também a envolver os leitores. O Marvin 2, já num cenário atual, porque o primeiro retratou a realidade, décadas de 80 e 90. Como eu citei no início do vídeo, as periferias na época que predominava o samba, o pagode e o bom funk, o funk dos anos 80. Agora temos o funk ostentação e o rap. O rap, ele teve a força nos anos 90, tanto que este segundo Marvin, eu foquei um pouco no rap e mais ainda no funk atual, que tem um retrato imparcial através dos personagens. Os personagens que convivem com aquele contraste. Tem o MPB dos anos 80 e 90 e o funk atual. É o mesmo cenário cinematográfico que usei na primeira história, usei na nova história. Ou seja, continuou envolvendo os personagens. Com aquele aprendizado da primeira história, ouvindo os leitores, eu dei sequência àquele formato, trazendo para o momento, para a atualidade. Muitas histórias foram escritas de 99, porque a segunda edição do Marvin saiu em 98. 99 até 2006, escrevi muitas histórias ainda em cadernos. E dos cadernos para a digitação. Algumas já viraram livro. Na época, produzi artesanalmente. Esta é uma história de 2006. Montei o livro, simples, produto artesanal. Para quê? Para tornar acessível a leitura. Meu objetivo sempre foi estimular a leitura, porque a leitura virtual começou bem depois. Em 99 e 2000, ainda era fácil você chegar com os livros nos bairros, nas casas, nas feiras. Era fácil vender livro. Com a chegada da internet e a leitura virtual, trouxe uma certa dificuldade. Mas até então, o estímulo à leitura era feito no corpo a corpo. Eu sempre gostei do corpo a corpo. Nunca fui de investir muito em propaganda. Agora eu sei usar e abusar da internet, dos recursos da internet. Mas naquela época era o corpo a corpo, algo que eu sempre gostei e que, graças a Deus, conseguiu. Esse hábito do corpo a corpo fez com que eu conseguisse retratar fielmente a figura humana nas histórias. E a essência humana em todas as histórias que tenho escritas que envolvem o leitor. Este, por exemplo, um hospital psiquiátrico em Jundiaí. Estou pensando até em fazer um vídeo sobre a história do hospital. Cenário do ambiente urbano periférico. Como as pessoas viviam dentro de um hospital que houve uma invasão, as pessoas sem teto passaram a residir dentro do hospital. Transformei isso num pequeno documentário, indo até o local, fazendo fotografias, fiz um pequeno livro.
de 15, 16 páginas, incentivo à leitura. Sempre foi o meu objetivo, o incentivo à leitura, principalmente dos jovens. Por fim, um livro atual, O Carro. É um cenário também urbano na capital paulista, que agora estou sorteando através dos vídeos. Inclusive já teve um ganhador, tem aí um ganhador também já de um outro vídeo que fiz, que ele vai escolher o livro, que pode ser também o livro dos transportes, que é uma publicação também que não tem muito tempo. É um livro técnico, assim como está surgindo um livro técnico na área de meio ambiente. E assim prossigo. O assunto literatura é amplo, voltarei a falar com vocês. Tem muita coisa a respeito da literatura. É um mundo que está em constante transformação, não só por causa da internet, como os aspectos humanos estão sempre mudando. Um ano não está sendo igual ao outro, tanto em questão ambiental, como em relações humanas, em modo de vida, em política. Em política, eu digo política social. Não quero ficar me envolvendo em legendas partidárias. Vou sempre buscar focar o lado político na relação social entre as pessoas, no modo de vida urbano, como as pessoas estão sobrevivendo. Esse é o aspecto que estarei sempre focando nos vídeos e nos trabalhos literários. Estou aberto para perguntas, mais perguntas sobre os livros, sobre os trabalhos que estão por vir. Obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui e até a próxima.